vídeo de hoje eu vou apresentar algumas informações daquele estudo sobre ultramaratonas. É um estudo que leva em consideração as informações de ultramaratonas dos últimos 23 anos. Esse estudo está disponível no site runrepeat.com. Esse estudo foi feito por Paul Ronto e Vania Nikolov em parceria com a Associação Internacional de Ultramaratonistas. Tá aí o site tanto do Run Repeat quanto da Associação Internacional de Ultramaratonistas. E esse estudo eles analisaram mais de 15 mil eventos e mais de 5 milhões de concluintes dessas provas. Primeira coisa que eles perceberam é que as pessoas dão preferência a corridas por distância do que corridas por tempo. As corridas por tempo seriam corridas de 12 horas e 24 horas e as corridas por distâncias de 50 km, 50 milhas, 100 km, 100 milhas. O aumento do número de participantes desde 96 até 2018 é de 1.676%. É um crescimento muito grande. Isso que eu comentei no vídeo anterior, né? Sobre essa tendência de crescimento, de alta nas corridas de longa duração. Em 1996 eles levantaram 34 mil participantes. Em 2018 foram mais de 611 mil participantes. Isso é mais interessante ainda quando se compara com as corridas de 5 quilômetros e mesmo as corridas de maratona. Você vê aí, né, em amarelo as corridas de 5 quilômetros, percebe-se um declínio, né, a partir de 2015. As corridas de maratona, percebe-se aí um platô, está em azul, e as ultramaratonas está em preto, percebe-se aí um aumento. Nesse próximo gráfico que você vê a seguir, percebe-se aquilo que eu comentei também no vídeo anterior, né? Que a preferência dos ultramaratonistas pelas distâncias um pouco acima da maratona, mas ainda não muito grandes, né, essas distâncias. Então, distâncias de até 50 milhas ou 80 quilômetros. E isso está no gráfico que aparece na cor preta. Acima de 80 quilômetros, aí está na cor verde aí nesse gráfico. Se nós compararmos com o que acontecia 23 anos atrás, você vê nesse próximo gráfico, a maioria dos corredores de ultramaratona preferia corridas acima de 80 quilômetros ou 50 milhas, né, que está na cor verde. Então nós vemos uma queda, né, de 56% naquele período, né, 96, para atualmente aí na faixa de 28%. O que é essa queda? Nos dá a nítida impressão de que as pessoas que estão participando, elas não são atletas de alta performance, mas são pessoas comuns do dia a dia que querem começar a fazer uma ultramaratona, uma distância maior, e aí optam pelas distâncias menores dentro daquilo que existe de ultramaratona. Bom, de onde vêm os participantes de ultramaratona, né? De que país eles estão vindo? E aí eles encontraram que em primeiro lugar está a França, depois Estados Unidos e depois a África do Sul. E que 60% dos ultramaratonistas eles vêm de 20 países. Aí você pergunta, bom, será que o Brasil aparece dentro desses 20? Sim, o Brasil aparece dentro desses 20, mas note, vem depois de Suécia, Bélgica, Suíça, e está junto com a Holanda, que são países com populações muito menores do que o Brasil. A próxima imagem interessante, o próximo gráfico é interessante porque ele compara, né, esses países, esses 20 países que têm maior quantidade de participantes com a população desses países. Então você vê, quando comparado com a população, a França continua em primeiro lugar, né? Mas daí o Brasil vai para o final da fila. Uma outra pergunta ao desenvolver o estudo foi: será que esses corredores
fazem mais de uma corrida de ultramaratona por ano. E olha que interessante, depois do ano 2000, o percentual de corredores que faz mais de uma ultramaratona por ano aumenta. Em preto você vê os que fazem uma ultramaratona por ano, em verde os que fazem duas, e em amarelo os que fazem três. E atualmente, dos ultramaratonistas, 41% faz mais do que uma ultramaratona por ano. Uma outra questão que surgiu foi como que será que é a distribuição de gênero, né, dentre os ultramaratonistas. E aí compare, né, com corridas de 5 km, por exemplo. As mulheres nas corridas de 5 km hoje já são aí mais de 60% dos corredores. Em maratonas, as mulheres são 34%. Nas ultramaratonas até 50 milhas ou até 80 quilômetros, elas são 23%. E nas ultramaratonas acima de 80 quilômetros, elas são apenas 16%. Mas percebe-se um crescimento no número de mulheres participantes de ultramaratonas, como você vê aí no gráfico. Outra questão importante é sobre o ritmo de corrida. Qual que é a velocidade de um ultramaratonista? Bom, em 96, o ritmo de corrida era 7 minutos e 24 segundos por quilômetro. Em 2018, esse valor aumenta, ele vai para 8 minutos e 20 segundos por quilômetro. E então, né, você que está acostumado a fazer a tua corrida, né, você acompanha no teu relógio, no teu celular o teu ritmo. Então você vê 8 minutos e 20 segundos para uma corrida, para quem corre 5 km, 10 km, você fala assim, nossa, mas que ritmo lento, né? Não é lento se você considerar que essas pessoas correm aí 12 horas ou 24 horas, ou enfim, né? São várias horas correndo e isso aí é o valor médio. Eu tenho estabelecido para mim um parâmetro que até o Lucas, né, me deu uma dica, que é o seguinte, 8 km é rápido, 9 é um ritmo bom e 10 é lento. Então, lógico, para quem corre até maratona, né, é impensável, né, você querer um bom desempenho, um bom tempo nessa velocidade. Você sempre, né, quer uma velocidade maior. Mas para ultramaratona é esse o padrão hoje em dia, pensando, né, em nós, pessoas comuns, né, fazendo uma ultramaratona. Um outro ponto interessante é que a velocidade média ela caiu para todos os tipos de ultramaratona, mas quanto maior a distância, menor o ritmo, ou seja, mais rápido a média das pessoas que participaram. Isso, de novo, reforça a ideia de que há um aumento de pessoas interessadas na ultramaratona. Essas pessoas não são atletas e elas começam pelas corridas menores dentro da ultramaratona, o que faz com que o tempo aumente, porque não são atletas. Mas as pessoas que fazem as distâncias maiores, essas pessoas têm um perfil mais parecido com um atleta, né? Pensando no rendimento. Então, nas corridas de ultra de distância maior, o tempo é menor. Em qual país será que os corredores são mais rápidos? Olha só que bacana. A África do Sul é o país que tem os ultramaratonistas mais rápidos. E aí o Brasil fica um pouco melhor, né? Ele está na lista geral aí em 14º. Bom, será que é tarde demais para começar uma ultramaratona? Não, nunca é tarde demais. Inclusive, se você for ver a idade média dos ultramaratonistas, olha que interessante. Em 96, a idade média era 41 anos de idade. Nos últimos anos, a curva, né, demonstra que a idade média subiu, chegou até os 43 anos, e aí voltou a descer nos últimos 10, e aí está na faixa dos 42 anos de idade, a idade média dos corredores de ultramaratona. Outra questão que apareceu é, bom, será que a idade tem relação com o ritmo médio de corrida, né, com a velocidade? Aparentemente não há
uma grande interferência da idade em relação ao ritmo de corrida. Em 96 a diferença era mais perceptível do que é hoje, tá? Mas a diferença é pequena. Hoje, na faixa aí dos 50 anos, o ritmo médio é de 9 minutos e 14 segundos por quilômetro. Você vê, aquilo que eu comentei agora há pouco, né, sobre 8, 9 e 10, então é essa faixa aí. Se você pretende fazer uma ultramaratona, pense nisso, se prepare para esse ritmo. Por quê? Se você for mais rápido que isso, você vai quebrar, você não vai aguentar manter esse ritmo por tantas horas. Então é importante você adequar, já percebeu o que é o ritmo médio, né, para adequar o seu ritmo aí para aquilo que em média as pessoas fazem. E a última questão que esse estudo aponta é sobre a participação de estrangeiros. As pessoas viajam para fazer uma ultramaratona, principalmente quando a gente compara com uma corrida mais curta, por exemplo 5 km, né, fica bem evidente essa diferença. Nas corridas de 5 km, a participação de estrangeiros é de 0,2%. Já nas ultramaratonas, a participação de estrangeiro é um pouquinho acima de 10%. Então, as pessoas viajam. Fica aqui meu convite para você. Planeje-se para fazer atividade física, para incluir, né, um ritmo de treinamento, uma caminhada que seja, uma corrida leve no teu dia a dia. Quem sabe, né, você coloca esse sonho para o futuro de participar de uma maratona ou de uma ultramaratona. Eu já comentei com você, eu achei que eu nunca seria capaz de terminar uma maratona, né? E hoje, né, já tenho participado aí de alguns eventos, mesmo treinamento, né, de algumas dezenas de quilômetros, passando de longe aí a marca da maratona. Então, coloque esse sonho para você, né, esse objetivo para você e mantenha-se ativo. Um abraço.